segundo escreveu Mateus, no seu capítulo 25. É uma passagem bem conhecida no livro de Mateus, no capítulo 25, onde Jesus vai usar por intermédio de uma parábola para dimensionar as pessoas, para dimensionar a sua vontade, para dimensionar aquilo que Ele quer para os seus santos. Essa passagem ele diz logo de início que é uma semelhança. E essa semelhança é algo profético. É algo que nós temos que agarrar esse ensino. Esperar demais. O livro de Mateus é o Novo Testamento. O primeiro livro do Novo Testamento. Mateus 25. E eu gosto muito dessa passagem porque quem lê Mateus vai amar Apocalipse. Então, quem lê Apocalipse, para mim, é o livro que eu amo de estudar, eu amo ficar meditando ali, porque para mim, pessoalmente, é o livro que tem a maior revelação de Deus. É onde ele diz que se você meditar sobre aquela palavra ali, você vai ser bem-aventurado. Feliz é o homem, feliz é o ser humano que lê as palavras do Apocalipse, lê o livro da Revelação. Aquele que lê, aquele que medita sobre ali, que aprende aquilo ali, esse é um homem feliz. Por quê? Porque todo mundo diz assim, é muito dificultoso, é muito ruim, eu tenho medo de ler Apocalipse. É só o inimigo querendo neutralizar aquilo que Deus preparou para você. Porque no livro de Apocalipse, assim como diz aqui em Mateus 25, é o que Ele preparou para mim e para a sua vida. Vamos lá. Mateus 25 diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquerejaram, todas e dormiram. 6. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhes ao encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram, prepararam-se as suas lamparinas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes respondendo, disse: Não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide e comprai a quem vende, pois a ti é dada. 10. E tendo elas saído a comprá-las, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Quantos de nós, amados, estamos preparados para encontrar com o noivo? Quantos de nós estamos preparados para encontrar com o noivo? Eu vou parafrasear esse texto junto com o Apocalipse. E eu vou passear com esse texto junto com o Apocalipse. E você vai entender porque eu disse que ler Apocalipse é a melhor coisa que existe para o cristão. Por quê? Assim como está aqui no livro de Mateus, dizendo que o Senhor disse, Jesus ensinando os seus discípulos disse, ensinando o seu povo disse, o reino dos céus é semelhante a 10 virgens. Estou aprendendo com isso.
vão dizendo: estou te mostrando aquilo que você precisa ver com os seus olhos para receber aquilo que te é preparado. Nós vemos muitas das coisas que acontecem no dia a dia. Quantos de nós aqui vemos coisas horríveis e mesmo assim permanecemos firmes na presença de Deus? Quantos de nós já vimos pessoas vendo algo e se afastando da presença de Deus? A narrativa vai dizer que eram 10 virgens, eram 10 pessoas preparadas para o encontro de alguém. Todas se arrumavam, todas tiveram a oportunidade de se organizar, todas tiveram a oportunidade de se familiarizar com o que havia de acontecer. Todas elas. Todos começam assim. São 10 virgens, são 10 lamparinas. E as lamparinas, para estar acesas, precisa do azeite. Todo cristão sabe, para você ter a sua fé inabalável, você tem que ter o azeite. O nosso azeite é o Espírito Santo. O cristão, ele sem o Espírito Santo, sem a presença de Deus, ele não é nada. No Velho Testamento, tem uma passagem que eu gosto muito também, que diz que um homem muito forte, um homem guerreiro, valente, a presença de Deus era tanto na vida dele, que ele era muito forte. Mas ele era muito forte enquanto ele tinha a presença de Deus na vida dele. Não tinha exército nenhum que podia resistir a ele. O nome dele era Sansão. Ele fazia um barulho gigantesco onde passava, porque a presença de Deus estava com ele. Mas em uma manhã, ele se levantou e sentiu o peso da espada. Quantos de nós, nas caminhadas da vida, o Espírito Santo se afasta da gente e a gente começa a sentir o peso da caminhada? Porque pesa. Por quê? Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus disse: aquele que se arrepender do seu mal para mim, converter dos seus pecados, tomar a sua cruz e me seguir, esse será bendito do Pai. Jesus disse: se você resistir o diabo, ele fugirá de vós. Mas Jesus também nos ensinou: fugir da aparência do mal. Muitos se dizem estar preparados e querem confrontar tudo que vê pela frente. Às vezes, Deus simplesmente te delegou uma porção. Você acha que a sua vasilha está transbordante, mas você é apenas um vaso. E às vezes, o vaso é bonito, está perfeito, está fazendo tudo aquilo que ele acha que é bom. Mas o vaso está com uma pequena rachadura. E tudo muda na vida dele. Sabe por quê? Porque é raramente você vai ver um vaso de barro, ele rachado na parte de cima. Ele sempre racha na parte do meio para baixo. Sabe por quê? Satanás ele não te atinge logo de cara? Jesus disse: existiu o diabo, porque ele vem de frente contigo. Mas aquilo que é uma aparência do mal, o Senhor diz que você tem que correr dela. Porque quando o vaso quebra em cima, que é o Satanás de frente contigo, você logo se compara e quer logo voltar na mão do oleiro para se consertar. Mas, como essas vítimas estavam
Elas eram imprudentes. Elas achavam que tinham o suficiente. Achavam que estavam preparadas. Mas não entenderam que em si mesma, elas tinham a rachadura. O que separa o homem de Deus? O que separa a perfeição de Deus na sua vida? O que separa o Espírito de Deus na sua vida? É o que chamamos de livre-arbítrio. É o que separa os Deus. O homem ele não consegue entender às vezes. Quando Deus te chama para um propósito, quando você se prepara para isso, você tem a sua caminhada e tem um tempo de espera para tudo na sua vida. Às vezes, a demora vem e você se aflige com isso. Essa é a rachadura que tem na sua vida. É o tempo que devemos passar todo o processo. Essa semana eu estava estudando e um rapaz me mandou uma notificação e disse assim: jovem, medite sobre esse texto. Ele falou o seguinte: quando o homem caminha sozinho, ele caminha sem direção. Quando o homem caminha com a sua auxiliadora, ele caminha para um propósito. E quando o caminho dele, junto com a sua auxiliadora, está direcionada ao caminho de Cristo, o reino está próximo. E assim, não, acabei de casar. E olha que deve ter uns 8 anos que a gente não conversa. Isso ficou na minha mente. E eu gosto muito de estudar. E eu fico pensando, mas qual referência é essa? Falei, onde eu vou colocar isso na palavra de Deus? Quando você tem algo diferente na tua vida, tudo ao seu redor se mobiliza para você ver cada vez mais a presença de Deus. E aí eu fiquei pensando, falei, quando eu estiver caminhando sozinho, eu vou errar. Quando eu estiver caminhando junto com a minha esposa, nós vamos passar por aflições, mas vamos desistir. Mas quando eu e minha esposa estivermos caminhando com um único propósito, a vitória é certa. E o Cristo é testemunha disso. Eu caminhava sozinho, minha esposa caminhava sozinha. Quando nós nos juntamos, Deus fez a obra na nossa vida. E é o tempo de Deus cicatrizar todas as feridas. E as marcas que vão ficando na nossa caminhada é o que vai nos aproximando cada vez mais do reino de Deus. Nós estamos cada dia mais tampando os espaços que Satanás vem jogando. E assim da vida do cristão, a caminhada é única. Todos nós estamos caminhando para um lugar só. O texto diz, eram 10. As 10 tinham um propósito só: encontrar o noivo. 5 entenderam o propósito. O noivo pode tardar, mas ele não falha. O noivo pode demorar um pouco, mas ele não falha. Ele vem. Cristo, quando nós achamos que Deus se esqueceu da gente, porque Ele não está vendo o nosso sofrimento, é onde Ele mostra por mais uma vez que Ele te ensinou lá atrás. Você está passando por um processo. E no processo Deus se cala. E quando Deus se cala, é porque a prova está em andamento. E quando é que Ele vai se levantar para falar conosco novamente? Quando você termina a prova. Aí
Aprendemos assim na escola. O professor, quando você entra na escola, o professor te ensina, te explica, te dá todas as diretrizes, tira suas dúvidas. De repente, ele fala assim, a prova é amanhã. Ou quando eu tenho surpresa, né? Hoje é a prova. E aí você entra na prova e ele se cala. E aí você vai passar pela prova. E Deus vai ficar em silêncio. E você vai ter que usar as armas que ele te deu. Você vai ter que levar consigo um pouco mais que só levantar a mão e aceitar Jesus. Ele diz, levantar a mão, aceitar Jesus é só o princípio. O arrependimento é só o princípio. É o primeiro passo para você herdar aquilo que ele prometeu para ti. Muitos dizem, Jesus é amor, aceitei Jesus, agora é tudo maravilha. Ele disse, se arrependa do seu mau caminho. Confesse os seus pecados. E aí você vai ter consigo o azeite. O Espírito Santo vai entrar na sua vida. E vai te encher de tal forma que você vai ter reserva. Porque no dia da prova, você vai ter o intermédio dele para te doutrinar, para te mostrar, para te montar a sua estratégia, para você passar pela prova. Se não tiveram esse discernimento, e elas simplesmente, na prova, não passaram. Como diz o título popular, elas queriam colar das outras. Mas, na prova de Deus, você não consegue transferir. Você não consegue passar para outro. Porque se você passar, você está sendo desobediente. Quando você passa na prova de Deus, e você está preparado, você chega aqui na frente, você vai entender tudo aquilo que você passou. Toda a dor, toda a aflição, toda a angústia. Tudo aquilo que Satanás colocou como pedra de tropeço na sua vida. Um azeite de Deus na sua vida. O Espírito Santo na sua vida. Ele vai te orientar para que você se desvie do mal. E aí você vai entender. Quando alguém dizer assim para você, é chegada a hora, o reino de Deus está próximo. Se prepara para encontrar um noivo. Você vai se levantar com a sua lamparina acesa. E você vai passar pela porta. E vai receber a morada eterna. Mas, irmão, você disse que ia conjecturar isso com o Apocalipse. Você só está falando sobre Mateus, sobre as 10 virgens. Nós lemos aqui no versículo 10. No versículo 10 diz o seguinte: fechou-se a porta. Aqueles que se prepararam na sua vida para a vinda de Cristo, esse vai ser levado aos céus. Esse vai ter a morada eterna. Vai se concretizar na vida dele aquilo que foi dito. Se você for fiel até a morte, você vai receber a coroa da vida. Se você perseverar, mesmo em meias tribulações, você vai poder comer da árvore da vida, que está no jardim do paraíso de Deus. Algo que vencer. Aqueles que são prudentes venceram. As imprudentes se desviaram do caminho, perderam a oportunidade. Quantos nós vemos perdendo a oportunidade de estar seguindo o caminho de Cristo? Por quê? Porque
Porque a dor, a aflição, a angústia, a palavra de engano é maior do que aquilo que ele deveria ter estudado e não estudou. Aí eu digo a vocês, quem lê Apocalipse sabe o seu lugar. A nossa cultura, quem é mais importante no casamento? O noivo ou a noiva? A noiva, que tudo prepara para ela. Ninguém espera o noivo. Mas na cultura judaica, o mais importante é o noivo. Aqui, Jesus estava mostrando para eles que, como eles tanto queriam, né, o Messias, em sua cultura, eu te mostro, vocês têm que se preparar para o noivo. Por quê? Porque muitos não entendiam nada do que Jesus falava. Jesus falava palavras difíceis? Não. Falava dos talentos, de dracmas, ovelha perdida, filho pródigo. Homem rico. Sim, é dizendo, o reino de Deus está próximo. E nós temos um privilégio maravilhoso, que é poder estudar o Apocalipse, aonde Satanás não quer que o cristão entenda nada. Por quê? É dificultoso. É difícil. Muitos de nós já ouvimos aqui falar, eu não li falar de Apocalipse muito. Esse livro eu não quero nem ler. Sabe por quê? É a aparência do mal que as pessoas absorvem para si. Por quê? Satanás ele fala assim, ó, não pode ler Apocalipse, senão você vai saber que você é mais forte do que eu e você vai me vencer. Ele não seria o pai da mentira. O que ele faz? Ele não te confronta diretamente. Ele usa a aparência do mal. Ler Apocalipse é dificultoso. Tem umas palavras lá que a gente não consegue entender. Jesus disse, crescer na graça e no conhecimento. Quem não conhece, pergunta. Quem não sabe, chega mais próximo de alguém que sabe. Seja humilde para perguntar, para conhecer, para buscar. Nós começamos a entender que tudo que Jesus passou no período dos seus discípulos foi só para ensinar que o reino de Deus está próximo. O dia do Senhor está próximo. Vamos nos preparar para esse dia, para encontrar o Senhor. Vamos deixar as aflições de lado. Eu, quando comecei a vir aqui, a Yara, eu fazia muita palavra sobre Apocalipse. Lembra? Era sempre. Por quê? Porque era aquilo que eu estava vivendo. Eu estava vivendo algo muito importante para a minha vida, que era a minha restauração. Eu comecei a me restaurar. E não tem nada melhor do que você se restaurar lendo o livro da revelação de Deus para a nossa vida. É onde ele diz: você pode passar por qualquer dificuldade, qualquer área da sua vida que você acha que não tem jeito, que você não vai conseguir. Você começa a ler Apocalipse e você fala assim: eu era assim, mas eu vou vencer. Se eu perseverar, eu vou vencer. E ele vai dizendo a todo momento ali: vão se levantar, vão te caluniar. Você pode estar num ambiente ruim, mas se você se permanecer firme, você vai ser próspero. Você vai receber algo muito importante. Se você
em meio a um lugar onde todo mundo fala a palavra de engano, se você se mantiver firme no estatuto do Senhor, o reino de Deus é seu. O noivo vem e você a porta vai estar aberta para você. Irmão, mas eu estou doente, estou aflito, estou com um monte de tribulação na minha vida. Você não sabe como é que eu estou. Permaneça firme, fiel a Jesus. Mas tem pessoas que falam que se a gente ficar ali e as pessoas vão se levantar contra a nossa vida e vão querer nos matar. Eu disse aqui na sexta-feira, o testemunho de Lázaro foi tão grande que eles esqueceram Jesus. E Jesus não quer saber de Jesus, não, quer saber de Lázaro. Vão matar o Lázaro. Mas por que você quer matar Lázaro? Porque Lázaro dá testemunho de Jesus. As pessoas estão se convertendo mais pela vida de Lázaro do que a palavra de Jesus. As pessoas estão indo atrás de Lázaro do que de Jesus. Só que não importa o meio, sim a raiz da solução. Não importa para qual meio você vá. Não importa para qual igreja você vai se direcionar em Apocalipse. Qual dessas igrejas vai falar contigo no teu íntimo. Mas o final dele é sempre o mesmo. Algo que vencer. Algo que vencer. Sabe por quê? Porque quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus diz a ele. Esse é o importante. Você entender que em todas as áreas da sua vida, Jesus é o soberano. E Ele sempre esteve no controle de tudo. Irmão, mas você não me conhece. Eu não preciso te conhecer. Apenas diga a você. Jesus conhece, além do seu coração, Ele conhece o intento da sua mente. Ele sabe que você é fraco, tem dificuldade. Às vezes até aparenta ser algo que não é. Ou até aparenta estar vivo, mas está morto. Não importa. Não importa. Se você reconhecer o seu erro, se converter dos seus maus caminhos, Ele vai estar contigo. Ele vai te dar uma palavra dessa. Sabe por quê? Porque nele, como foi dito aqui, não há engano. Só há verdade. Se Ele é a verdade, Ele te mostra o caminho. E o caminho dele é a vida. E é a vida eterna. Aleluia. Então, em todos os caminhos que você caminhar com Jesus, em todos os passos que você der com Jesus, o seu caminho é um só: herdar a vida eterna. Fique com essa palavra. Espero que Deus conforte o seu coração, te esclareça cada vez mais e te abençoe nessa noite e em toda a sua vida com Jesus.